Empoderar jovens, transformar ideias em soluções e qualificar profissionalmente adolescentes que estudam em colégios particulares e públicos. Este é o objetivo do desafio Liga Jovem desenvolvido pelo Sebrae. E este é o tema do nosso programa de hoje, que converso agora com José Soares, gestor estadual do programa Educação Empreendedora do Sebrae, correto? Corretíssimo. Perfeito. Professor, posso chamar assim? Pode. Professor, obrigado, muito bem-vindo ao podcast Linha 8. Esse desafio Liga Jovem, um projeto belíssimo. A Bahia vem fortíssima este ano e eu queria que você falasse inicialmente o que é o desafio Liga Jovem para o pessoal que está assistindo em casa. Você, adolescente, fique atento ao que ele vai falar, porque tem muita coisa boa aqui a partir de agora, professor. O desafio Liga Jovem é uma ação que a gente tem feito pelo Sebrae no âmbito de um programa onde a gente trabalha a educação básica e o ensino superior na perspectiva de desenvolver nos nossos estudantes competências empreendedoras que vão muito além de abrir uma empresa. Então a gente trabalha para desenvolver o protagonismo, a criatividade, o trabalho em equipe. E a gente do Sebrae entende que isso pode ser feito através do empreendedorismo. Então a gente desafia os jovens a se unirem a outros colegas da mesma escola ou da universidade, da faculdade que ele faz parte, olhar para o seu entorno, pensando em quais problemas eles vivenciam, na escola, no bairro, na cidade, no estado, no Brasil e, por que não, do mundo, e que eles proponham soluções usando criatividade para resolver esses problemas. E de quebra, obviamente, eles vão ter acesso a uma série de premiações que a gente oferece. Então, a gente está na 3ª edição, já é um sucesso, já é a maior competição de empreendedorismo de caráter educacional, que é importante a gente destacar isso, não é uma competição apenas de projetos de negócios, é uma competição que tem um foco no desenvolvimento dessas competências nos nossos estudantes. Já é a 3ª edição, né? Chegando na 3ª edição. Fala um pouquinho como é que foi a primeira e especialmente a segunda, porque eu sei que tem gente aqui da Bahia ganhando mundo. A primeira foi lá em 2022, a gente fez um teste trabalhando só com idades, era com jovens mesmo, literalmente, até por isso que veio o nome Liga Jovem, de 13 a 17 anos, desafiando que muitas vezes essa faixa etária ela não é acreditada que pode resolver problemas e muitas vezes elas não se comprometem com isso. Então, tivemos uma surpresa grande, muita participação, mais de 5 mil estudantes, 1.200 projetos no Brasil todo. A gente teve uma final nacional presencial, onde a gente levou a galera toda para São Paulo. E a gente teve um destaque muito grande já aí na primeira edição, porque das 100 equipes, 8 foram daqui da Bahia. Para a final? Para a final. São quantos no final? Esse ano vão ser uma equipe de cada estado, em cada categoria. Estou falando da primeira edição ainda, que a gente tinha 100 finalistas e 8 foram da Bahia, e todos de escola pública. Acho que é importante a gente destacar isso, né? Até porque o nosso propósito, embora o desafio ele é para todo mundo, a gente tem um objetivo grande, uma contrapartida social relevante, então a gente investe também para que a escola pública ela tenha uma participação efetiva. Então a gente teve esse destaque já na primeira edição. Na segunda o desafio cresceu muito, criamos as categorias por nível de ensino e também tivemos aí um grande destaque, a Bahia ficou no top 5 de inscrição, de projetos, de participação. Chegamos até a etapa regional, ainda não tivemos o projeto vencedor nacional, mas a expectativa é de que agora, em 2026, ele vem. A gente vai ter, estou confiante que vai ter um projeto vencedor. Quem é que pode participar? Você falou que escola pública, particular, Instituto Federal, todo mundo pode participar, mas como é que funciona a escolha e a seleção disso? Pronto, a gente, para participar do desafio, podem estudantes da rede pública e privada do 8º e 9º ano do ensino fundamental, do ensino médio e técnico, é uma categoria junto, e do ensino superior. Então, o desafio está dividido em 3 categorias, porque, obviamente, a gente tem que trabalhar na perspectiva do nível de maturidade daquele estudante. Então, estudante do ensino fundamental só concorre com estudante do ensino fundamental. Estudante do ensino médio e técnico só concorre ali no seu nível de ensino, e superior a mesma coisa. Quais são os critérios de avaliação desses projetos, assim que eles acontece a inscrição, né? Qual é o critério de avaliação para dizer quais são os projetos que participam? Todo mundo que se inscrever está dentro? Todo mundo que se inscreve pode participar, a inscrição no desafio, a gente está aberto, inclusive não precisa você ter a ideia nem o projeto ainda estabelecido, porque um dos nossas grandes ações do programa é capacitar o estudante para que ele entenda como tirar uma ideia do papel. Então a gente vai ter micro conteúdos, vai ser todo online, que é para facilitar que gente da
de todos os estados, né, que tenham ali acesso à internet possam participar do desafio. Então a gente tem que deixar isso claro, o jovem, o estudante, ele não precisa ter uma ideia, mas se ele tiver, bom também, porque a gente vai trazer conteúdos que vai aprimorar esse trabalho dos estudantes. Então, ao se inscrever, a gente vai promover uma série de conteúdos e o estudante ele vai ter até o final de agosto para enviar um vídeo de apresentação de 5 minutos, até 5 minutos, contando qual é o problema, qual é a oportunidade que ele identificou e como é que ele propõe resolver esse problema. E aí a gente vai avaliar numa banca critérios, né, que são relativos, principalmente porque é um desafio que a gente busca a inovação social, a inovação de impacto socioambiental. Então, precisa ter uma conexão com resolver algum problema real que impacte a questão social ou ambiental. E aí a gente vai de A a Z nas possibilidades. Então, um dos critérios principais para a avaliação é o impacto na comunidade. A gente também vai avaliar se o projeto já tem algum nível de protótipo. Aí eu não estou falando de ser um produto físico, pode ser inclusive um desenho, um rascunho, um PowerPoint que ele vai desenvolver mostrando como é que funcionaria. A gente vai avaliar também a equipe, vai avaliar a criatividade, porque o desafio é sobre ser criativo para resolver os problemas do dia a dia. Então, esses são os critérios principais que a gente avalia, né? Esses critérios eles têm a mesma pontuação, inclusive, é uma banca neutra que avalia, né? Que não tem conhecimento prévio dos projetos. E a gente vai selecionar seis equipes de cada categoria aqui no estado para fazer a etapa estadual. Você falou que é um trabalho desenvolvido em equipe. Então, assim, trabalhos individuais não rolam. Não podem. Uma das principais competências que a gente busca desenvolver na educação empreendedora é o trabalho em equipe. Então, o estudante ele só pode se inscrever, né, em grupo de 2 a 5 estudantes. Inscrições que tiverem individuais são eliminadas automaticamente. Aí, trazendo um pouquinho para o empreendedorismo, você fala agora de trabalho em grupo, né? O trabalho individual ele não é fomentado nesse sentido. Sim. Mas no mercado de trabalho existem muitas atividades que são feitas de forma individual, né? Trabalhadores autônomos, enfim, especialmente serviços. Tem algum olhar para isso também? Existe algum outro projeto que pense nisso? Ou... Mesmo, é uma provocação. É uma provocação, mas mesmo as pessoas que muitas vezes têm uma atividade, que, né, pela natureza da atividade, trabalham ali muito sozinhas, individualizadas, elas fazem parte de uma equipe de alguma forma. Então, o que a gente busca com o desafio é estimular esse trabalho em equipe. E é muito legal quando a gente vai para a sala de aula, e eu vou muito na sala de aula, e aí a gente pergunta se o pessoal gosta de fazer trabalho em equipe. Quem gosta de fazer trabalho em equipe? Mas é normal, a resposta deles não, mas assim, eu digo, gente, a vida da gente é um eterno trabalho em equipe. A gente tem que aprender a respeitar a diversidade, né, dos pensamentos e inclusive, integrar times diversos, né? Então, uma das principais coisas para o Sebrae, para a gente que trabalha com educação empreendedora, é desenvolver isso nos nossos estudantes. Essa capacidade dele de se relacionar, de entrar em conflito, mas saber resolver o conflito da melhor forma. E acontece muito, tá? Muito legal, porque a gente promove algo que é na prática. Eles têm uma experiência real de tirar um projeto do papel. Não é uma brincadeira. Porque aqui me veio, como estamos falando de estudantes, me veio a memória, eu já estou com 39 anos, né? e conheço vários jovens, e fui um adolescente um dia, daquela galera que fica na maciota e aparece depois com a cartolina na frente e tudo mais. Aqui não tem espaço para essa galera. Não. Provavelmente, e acontece, tá? E a gente sabe que acontece, é natural que aconteça. Tem os estudantes que se inscrevem e depois desistem. Porque você precisa ter o compromisso. E quando a gente está falando de tirar uma ideia do papel, é você colocar o seu melhor talento para que aquilo aconteça. Não é você fazer tudo sozinho, até porque é difícil você fazer tudo sozinho para tirar um projeto inovador do papel. Então, acontece muito isso das equipes terem conflitos, e aí isso é natural do processo de aprendizagem, porque eles têm que aprender a lidar com isso. A gente inclusive, orienta muito, faz muita mentoria com os estudantes. E uma coisa que é importante, nosso foco não é o projeto em si. A gente quer que o projeto dê certo, óbvio, principalmente se for um projeto que vai trazer um impacto, mas a gente está muito preocupado com o desenvolvimento desse estudante, porque quando ele tiver outra ideia lá na frente, ele sabe quais são os passos, ele vai ter uma experiência real de tirar uma ideia do papel. Então é isso que é o principal mote do desafio Liga Jovem.
Perfeito. Inclusive, não tem dono de equipe, né? Tem um líder ali que não é o dono necessariamente. Isso. É exatamente isso aí que você falou, né? Exato, porque assim, como um dos estudantes entra na plataforma e se cadastra, a gente percebeu ao longo dos duas últimas edições que quem se inscreve acha que é o dono da equipe. Não é, ali é uma responsabilidade compartilhada, né? Então é cada um colocando o seu melhor potencial para fazer com que aquilo aconteça de fato. Então a gente diz, não existe dono da equipe, né? Existe o líder que entra ali para fazer o cadastro na plataforma, mas todo mundo ali tem a responsabilidade, inclusive a responsabilidade e os ônus e bônus do que vai acontecer. Então, se todo mundo ganhar, todo mundo vai ter a premiação, né? Todo mundo ganha igual. Todo mundo ganha igual. Todo mundo viaja igual. Exatamente, né? Exatamente. A gente ali não está simulando um ambiente empresarial que tem o dono do negócio. A gente está mesmo querendo estimular esse desenvolvimento e esse protagonismo do estudante. E é exatamente isso que você ouviu, é viagem mesmo. A gente vai chegar lá nos prêmios que tem muita coisa boa aí. Muita coisa boa. Mais pra frente. Uma série de coisas que são avaliadas pela banca. Então, quem ainda não tem nenhuma experiência deve ficar com medo, assim, pô, isso não é para mim, eu vou me afastar, é melhor não participar, ou o contrário, não, aí sim que eu tenho que participar e botar a cara, e como é que vocês ajudam essas pessoas, esses alunos que estão começando ali do zero, estão, pô, tô perdido no escuro. Isso. O foco nosso é exatamente esse, por isso que a gente disse que não precisa ter uma ideia ainda, claro que quem tem uma ideia vai poder trabalhar essa ideia e melhorá-la, mas a gente vai trazer uma série de conteúdos, né, de como ele construir uma solução do zero. Por exemplo, fazendo com que eles observem, por exemplo, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, que são 17 ODS, que a gente precisa, que é uma agenda que não é de empresa, não é só de governo, é de todos nós, né? Então, ali está um campo muito rico, onde a gente estimula que os estudantes olhem para os problemas que estão listados lá nos ODS e pensem como, de forma criativa, em grupo, resolver esse problema. Então, a gente vai trazer conceitos como esse, a gente vai trazer ferramentas para que ele consiga estruturar minimamente uma ideia. A gente vai ensinar, inclusive, eles a fazerem um pitch, que é uma apresentação rápida, em vídeo, né? E a galera é muito criativa, é muito legal ver os vídeos que essa turma produz, né? Então, não fiquem com medo, porque o Desafio Liga Jovem, a gente vai trazer também esse conhecimento para ajudar a quem quer ser protagonista, né? A participação da escola é fundamental nesse processo, né? E qual é o papel da instituição nesse sentido, professor? O papel da instituição é muito de fomentar mesmo. A gente, inclusive, como é uma competição de caráter educacional, as equipes se formam por iniciativa dos estudantes, mas a gente pede que eles convidem um profissional da educação, que é o professor da escola, para que ele seja o mentor desse trabalho que eles vão realizar. E é um processo muito rápido e intenso de conhecimento, porque é na prática, né? A gente vê os depoimentos dos estudantes que participam, né? Que em 2, 3 meses, que é mais ou menos enquanto acontece o desafio, o quanto ele se desenvolve, porque eles são desafiados literalmente nas missões que a gente propõe. Então, tem ali a equipe e tem o professor que vai dando o suporte que o estudante precisa e sempre frisando que a gente quer o protagonismo do estudante. Então, não é o professor que vai fazer acontecer, quem vai fazer acontecer são os estudantes. E como é que esse protagonismo é trabalhado lá no início? O protagonismo tem as missões, eles precisam lá pensar na lógica do que eles estão querendo resolver, qual é o problema principal, né, que seja um problema real, um problema que tenha impacto relevante, e que eles consigam construir uma solução que tenha viabilidade. É uma coisa que é super importante, né, que a gente também, um dos critérios que a gente trata e vai avaliar os projetos é a questão da viabilidade daquilo acontecer, a sustentabilidade financeira. Não é sobre um projeto que vai deixar ninguém rico, não é sobre isso, mas precisa de recurso para fazer acontecer. Até para fazer o bem você precisa de dinheiro. Uhum. Então a gente começa a falar com o estudante sobre isso. Para você tirar uma ideia dessa daqui que vai gerar esse impacto, você precisa capturar valor de algum lugar para fazer com que isso de fato saia do papel. Então a gente traz também esses conceitos, né? Trabalha de certa forma a educação financeira e trabalha o projeto também numa perspectiva de que ele vai ter sustentabilidade. Perfeito. Estamos na 3ª edição, né? Já tivemos outras 2. Como é que você avalia, como é que você vê a transformação desse aluno no antes, né? Lá no início do projeto e no depois, né? Que já passou todo o processo, já ganhou, enfim, já perdeu. Como é essa transformação dos alunos? É muito legal de ver esse processo de transformação e acaba sendo uma coisa meio intangível, né? Porque a gente está falando sobre
transformar vidas. Às vezes a gente diz assim, a gente tem um projeto, uma ação que pode ajudar a transformar a vida, mas como eu mensuro isso? A gente mensura isso quando a gente vê eles ali naquela situação limite, né? Na frustração, inclusive, porque acontece, né? Vai ganhar uma equipe, né, de milhares que participam, então tem aquele momento de frustração, mas depois ele cai em si, o quanto aquela jornada que ele participou com a gente foi importante para a carreira dele. Então, o mais comum que a gente ouve dos depoimentos dos estudantes é esse processo de transformação rápida que eles são levados no curto espaço de tempo, né? Então, muito mais do que as premiações, que a gente entende que é importante, porque estimula também, todo mundo quer ganhar um prêmio, né? Ainda mais se for uma viagem internacional, viu? Fiquem ligados aí, que eu tô dando um spoiler, uma viagem internacional, mas é o quanto uma experiência dessa, de uma participação dessa, pode transformar a vida daquele indivíduo, onde ele decidir estar, sendo um empresário, tendo uma empresa própria, trabalhando como colaborador dentro de uma empresa, ou liderando algum projeto social, porque quando a gente fala de ser uma pessoa empreendedora, a gente está falando sobre isso. É você ter a capacidade de realizar, ser criativo, utilizar os recursos que você tem disponível no momento, né? Porque o cenário ele nunca é perfeito, né? Então você não pode esperar tudo está à disposição para começar, então é isso que a gente quer. E é isso que a gente entende que estimula muito nos estudantes. A comunidade também se envolve? A comunidade sim, porque muitos projetos eles têm o foco e a origem num problema da comunidade, né? E o que é legal, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando do digital sim, obviamente, a gente não tem mais como prescindir do mundo digital e das soluções, mas a gente está falando também de tecnologia social, que se materializam ali no dia a dia, no presencial. E muitos dos projetos que os estudantes propõe soluções, tem a ver com a realidade dele, desde quando ele sai de casa para ir para a escola, o que ele vê de problema e como ele se engaja para resolver esse problema. Então a comunidade, em geral, principalmente no interior do nosso estado, se envolve muito para fazer com que aquilo dê certo. E depois que dá certo, vibra com eles, né? Que é muito legal também. Desse tempo que você está acompanhando aí, né? Desde o início do projeto, né? Quais foram os projetos, assim, que você pode destacar alguns para a gente conhecer e até para mostrar para os alunos o que é que pode ser produzido a partir daí. Pronto, eu vou citar aqui 2 exemplos, que é um projeto das estudantes, um grupo de estudantes só de meninas, a orientadora é uma professora também, que propuseram o desenvolvimento de uma solução para facilitar a travessia de semáforos, né? Travessia de pessoas com deficiência visual. Então, elas desenvolveram uma botoeira digital e agora já estão usando, inclusive, a inteligência artificial para auxiliar pessoas com deficiência visual a fazerem a travessia. Acabaram de ganhar, inclusive, né, uma competição na China, uma competição, né, internacional. O ICTY Competition. Exatamente. Recentemente, elas participaram do desafio. É um projeto que é muito legal, porque ele já veio de uma iniciativa dentro da instituição de ensino, que no caso é o Instituto Federal. E participando do desafio, elas tiveram ali uma série de conteúdos que muitas vezes não é trabalhado na escola. E aí onde entra o Sebrae nesse processo. A gente não vai lá falar da técnica, do processo tecnológico. A gente vai falar de como a tecnologia, como aquele conhecimento que eles adquirem na instituição de ensino pode ser levado ao mercado para gerar benefícios. Então, o papel do Sebrae é muito de dizer assim, essa ideia é massa, é muito legal e você pode transformar muitas vidas. E aí você tem que pensar em marca, você tem que pensar em marketing, você tem que pensar em como é que você trabalha a equipe, e você tem uma série de outros conhecimentos que é necessário para fazer com que, de fato, aquela ideia se materialize e gere o benefício esperado. Porque lembrando sempre que o nosso foco é protagonismo para transformar vidas. Esse prêmio, inclusive, a gente está com as imagens aqui na tela das meninas ganhando aí do Pace Free, recebendo essa premiação lá na China, a bandeira lá do IFE Bacamaçari, tá? Deixar destacado aqui, bom destacar que é Bacamaçari. Maria Eduarda, Isabelle, Lanusa, a professora. Lá no IFE Bacamaçari produziram aí esse projeto, o Pace Free, que é para auxiliar deficientes visuais, né, pessoas cegas, a atravessar os semáforos, enfim. E aí ganharam essa competição,
que foi lá na China, o YICT Competition 2024-2025, que não é o desafio da Liga Jovem. Não. É outra, é a reverberação do que o desafio Liga Jovem produz. Isso. Correto? Isso. Então esse foi um dos projetos que reverberou, mas existem outros que podem acontecer também. Então, outros exemplos de projetos, esse daí foi um projeto tecnológico, é uma produção de um aplicativo, mas não precisa ser um projeto tecnológico necessariamente, pode ser uma outra coisa. Dá mais um exemplo. Vou dar um exemplo que foi de uma das equipes vencedoras do primeira edição, uma equipe também de meninas, as meninas arrebentam, viu? A participação das estudantes é fenomenal, com ideias super empoderadas, engajadas, e um exemplo muito emblemático das meninas do Rio Grande do Sul, que desenvolveram um kit para trabalhar saúde e higiene menstrual na escola, porque tem uma dificuldade muito grande de muitas alunas com evasão ou falta nas aulas por conta de não ter o absorvente. Então elas desenvolveram um kit feito e costurado pelas mães, né, com absorventes reutilizáveis. Desenvolveram também um livro, então não tem nada de tecnologia no sentido digital, mas tem uma solução que resolve um problema real. Aí pergunta, mas como é que elas conseguiram a sustentabilidade financeira para colocar isso? Elas conseguem vender muito esses kits para médias e grandes empresas que têm uma verba para trabalhar responsabilidade social, então essas empresas compram e elas distribuem gratuitamente. Então, isso é um exemplo clássico de que eu estou falando de uma tecnologia social, que não tem nada de digital. Então, essa é um exemplo muito emblemático do Rio Grande do Sul, para mostrar que não é só tecnologia digital. Mas acontece muita solução de tecnologia digital também. Tem um projeto que foi desenvolvido para trabalhar gerar renda para pessoas refugiadas, que a gente sabe que é um problema gigantesco no mundo. O Brasil tem recebido também muitas pessoas refugiadas que precisam se sustentar, então a equipe lá pensou, e eu digo isso sempre, quando eu falo com a turma, eles pensaram em usar o NFT, eu nem sei explicar direito no NFT, porque não é a minha área, mas eu sei que os jovens conhecem sobre o NFT, eles usaram essa tecnologia, por assim dizer, para vender obras de arte produzidas pelas pessoas refugiadas. Então eles conseguiram gerar, de certa forma, uma renda para essas pessoas. Então é isso que a gente diz. O nome do projeto, inclusive, é Refugia. A galera que tiver curiosidade pode jogar aí no Google. Os NFTs produzidos pelas pessoas refugiadas. Isso, exatamente. Vou tentar explicar aqui. Tenta explicar aí. Muito superficial, mas o NFT é como se fosse uma obra de arte mesmo, que o camarada desenvolve lá de forma digital, envia aquele arquivo, e aquele arquivo pode ser comprado por alguém em algum lugar do mundo, como um arquivo digital, só compartilhar e vender. Algo semelhante hoje em dia ao dinheiro. A gente tem o dinheiro em papel, pode ser feito Pix. Entende? Então, o Pix seria mais ou menos a obra de arte nesse sentido. Só para ficar algo semelhante que possa... Foi bem didático. Ficar mais e claro. Aí que eu acho que é legal, porque eu falo com eles assim, o poder do conhecimento que o jovem tem, que muitas vezes as pessoas não valorizam. E a gente, no Desafio Liga Jovem, quer valorizar esse talento. É dizer assim, você gosta de jogar, você gosta de games, a galera gosta. Mas como é que você pode usar essa lógica dos games ou uma coisa para você comunicar melhor? O pessoal gosta muito, principalmente a galera mais nova, do Minecraft. Aparece muita solução para ensinar outras pessoas como eles, usando o Minecraft como ferramenta de educação. Exatamente, entende? Então eu sempre digo para eles, se trata de vocês olharem inclusive para coisas que vocês gostam e como que isso pode ajudar a resolver um problema. E isso só é possível com a galera que conhece do assunto. Então, quando eu sempre cito esse caso do NFT, porque eu falo assim, eu sou um 40 a mais, me considero até não tão desatualizado assim, mas não entendo tantas coisas. Claro. Provavelmente uma ideia dessa, como a Refugia, não viria de uma pessoa como eu, mas vem de um jovem lá de 15, 17 anos que está vivenciando esse ambiente. Não que seja restrito à questão etária, mas a gente sabe que tem ali alguns conhecimentos que essa turma está absorvendo, que pode ser aplicado para o bem, né? Então, o objetivo do Desafio Liga Jovem é esse. O projeto tem um fomento muito mais educacional, de desenvolver os alunos em várias habilidades, como você explicou ao longo do programa. Porém, existe a possibilidade, claro, de um projeto dar certo. Por exemplo, no caso da Space Free,
E é claro que não é para ninguém estar pensando assim, isso aqui eu vou transformar no meu projeto de vida, vou criar uma ideia que Mas vai mudar. pode, por que não? Claro, é isso. Como é que acontece, caso dê certo, no caso, por exemplo, das meninas do Pace Free, né? De um projeto que ganhou um prêmio internacional, obviamente que elas vão continuar trabalhando, desenvolvendo, porque é uma solução bastante interessante. Como é que o Sebrae chega para apoiar nisso também? Se isso acontece, como é que funciona? Sim, com certeza a gente tem o programa de educação, é um das soluções que o Sebrae tem e é voltado exclusivamente para trabalhar a educação formal, mas um projeto de inovação, quando ele ganha um corpo, ele tem, como a gente chama, validação do mercado, né? O mercado diz assim, pô, isso é importante, é interessante, a gente tem diversos outros instrumentos, inclusive para financiar o desenvolvimento de protótipos. As equipes também podem acessar outros programas. A gente tem um programa no Sebrae chamado Sebrae Startups, onde a gente continua dando uma série de conteúdos, capacitação, consultoria e mentoria para de fato sair. E uma coisa que eu falo sempre, uma participação num desafio como esse, pode ser o começo, né? Mas existe uma trajetória. O empreendedorismo é uma trajetória de aprendizado, né? O Sebrae tem uma série de iniciativas que podem continuar apoiando os jovens, mas existem tantas outras, por exemplo, como a exemplo dessa da Huawei, né? Huawei, onde as meninas participaram. Então, assim, e a gente vai buscar, obviamente, olhando para os projetos promissores, continuar fazendo esse acompanhamento desses projetos, porque a gente quer que ele dê certo. Embora o nosso foco seja o caráter educacional, mas se o projeto tem viabilidade, a gente quer sim que ele chegue no mercado e gere o impacto que ele é esperado. Que de fato, né, assim, não seja só uma ideia, um desenvolvimento de um projeto que possa impactar, mas que de fato aconteça e impacte de fato a sociedade. Tem alguns números aqui, professor. Nas 2 primeiras edições, mais de 60 mil estudantes inscritos, 43% dos municípios do país alcançados, mais de 3.800 projetos de inovação social, né? Competências empreendedoras, desenvolvimento de projeto, objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, como o senhor explicou. São 3 categorias, né? Sim. Do 8º e 9º ano, do ensino fundamental, ensino médio, que aí junta ensino médio, técnico e profissional tecnológico, e também o pessoal, a turma da graduação, no ensino superior. Qual é a diferença entre esses 3 aí, entre esses 3 públicos no desenvolvimento desses projetos? A diferença é só o nível de maturidade, o nível de maturidade que a gente espera das soluções, né? Por conta, quando a gente está falando de um estudante do ensino superior, a gente já espera que, por exemplo, quando a gente falar de prototipagem, já seja algo mais avançado, né? Então, mas do ponto de vista de projeto, pode vir projetos incríveis de todos os níveis de ensino, né? Então, a gente separa por categoria porque é muito mais lógico a gente fazer uma competição saudável entre estudantes do mesmo nível de ensino, né, do que misturar todo mundo. São várias etapas e cada etapa tem uma premiação. Então, a primeira etapa é a etapa estadual online. Isso. Correto? Qual é a premiação? A premiação a gente vai selecionar entre todos os vídeos que a gente vai receber 6 vídeos para participar 6 equipes, na verdade, para participar da etapa estadual. Então, o vencedor da etapa estadual ganha R$500, cada integrante da equipe. Certo. E o orientador, e também ganha uma viagem para um ecossistema nacional aqui no Brasil para participar da final. Uma viagem com tudo pago. Certo, R$500, mas a viagem para participar da final nacional. Mas a viagem com tudo pago, vai passar uma semana numa capital de inovação para participar da final nacional. Aí vem a etapa nacional presencial. Aí quais são as premiações a partir daí? Aí o primeiro lugar de todos vai ganhar uma viagem internacional de até 10 dias com tudo pago mesmo, viu, pessoal? Tudo pago literalmente, porque até o passaporte a gente, né, muitas vezes... Até o passaporte o aluno não tem, vai lá e paga. Exatamente, o nosso intuito é que o estudante ele viva essa experiência, então Entendi. A gente vai tentar de tudo para viabilizar, né, então... Aquele estudante que às vezes acha que, pô, como é que eu vou conseguir? Não, a gente vai, passagem, hospedagem, alimentação. Estudante carente ali que vai... Ano passado... Só não vai se os pais não liberarem. Ano retrasado e ano passado, só para o pessoal de casa saber, a viagem internacional foi para Madrid, na Espanha, e ano passado para Lisboa, em Portugal. Esse ano, Lisboa. Esse ano, Lisboa, Portugal. Já tem o destino ano que vem? Não, ainda não. Mas é fora do uma país. Viagem internacional, com certeza. Supondo que seja um destino, que o aluno não tenha ali, sei lá, uma roupa que não seja para aquele ambiente. Supondo que vai para um lugar que tenha frio.
O Sebrae chega junto? A gente, ajuda, o estudante... Porque eu tô pensando... Claro, você tá certíssimo. É para dizer assim que é para todo mundo de verdade, né? Eu participei, inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar a missão internacional agora em Lisboa, que foi em fevereiro. A gente passou lá 8 dias, foi muito legal conhecendo o ecossistema, mas também vivendo experiências culturais, né? Para compreender, porque a gente entende que cultura e educação estão intimamente conectados. Então, o Sebrae ele paga passagem, alimentação, hospedagem, ele ainda recebe um dinheiro, recebeu lá euros, cerca de 15 mil euros, eu acho, ou 15 mil reais, na verdade, né? Que é um dinheiro praticamente livre para o estudante, né? Porque a alimentação está incluso, né? Então, a hospedagem, a passagem, o transporte lá dentro para fazer as visitas também está dentro. Então, assim, a gente dá, sim, esse suporte, né, para que qualquer pessoa... qualquer estudante vencedor possa vivenciar essa experiência. Na etapa nacional presencial, primeiro lugar, viagem com tudo pago, segundo lugar, notebook, terceiro lugar, celular, e tem também a honra ao mérito com outro celular. Isso, correto? que a gente, nesse honra ao mérito, a gente vai selecionar aquelas equipes em destaque também para reconhecer a iniciativa delas. Falando sobre essas duas viagens, né, essas duas primeiras premiações, como é que foi essa vivência dessa galera podendo conhecer outro país, outra cultura, outros ambientes, enfim, conhecer tudo novo? Vou falar primeiro da Nacional, porque na Nacional também é muito legal, porque reúne muita gente. A gente para essa edição, né, que vai acontecer em dezembro, a final, cerca de 600 estudantes. Então, além da emoção, da experiência, do nervosismo de participar num palco, de uma apresentação, de um projeto, algo que você acredita, tem toda a vivência e a troca de experiências que eles vivenciam lá, né? Inclusive de conhecer também as questões culturais da cidade onde a gente for fazer. E internacionalmente também, aí bate, né, uma ansiedade, a galera fica meio pilhada, porque aí já não tá mais competindo, né? Na Nacional você ainda tem competição. Ainda tem uma competição. Na Internacional não, é só apresentar o projeto. Eles têm, agora mesmo, que a gente foi para Lisboa, eles puderam apresentar o projeto na Embaixada do Brasil, a gente leva para eles vivenciarem isso. Apresentaram também para investidores, teve equipes que já saíram de lá com investimento para poder fazer com que aquela ideia de fato chegue ao mercado. Então a gente procura continuar a experiência para fazer com que o projeto dê certo, mas também olhando para o aluno na perspectiva mais integral de que ele não é um ser só para ser empreendedor, ele é um ser também que ele tem outros anseios e desejos. Com certeza. E que é abraçado em todo o projeto. É abraçado em todo o projeto. Quem tiver interesse em se inscrever, qual é o período de inscrição, como é que faz a inscrição, como é todo o passo a passo? Basta acessar a página nossa, o desafioligasjovem.com.br, ou jogar no Google DLJ, que vai aparecer lá o desafio, a página do desafio. Um integrante da equipe acessa, faz o cadastro, convida os outros integrantes, lembrando que precisa ser equipes de 2 a 5 estudantes, não pode ser individual. Inscrições que forem individuais... Não pode ser só aluno, tem que ter um orientador? Tem que ter um orientador, a equipe de 2 a 5 estudantes, e precisa também convidar um orientador. Aí convida aquele professor que você mais gosta. Tem que ser o professor da própria instituição. Não, pode ser um profissional da educação que vai ser o mentor do trabalho deles, mas a gente estimula que seja o professor. Tá. O professor, né? O foco nosso é que o estudante tem que ser da mesma instituição de ensino, isso é importante. Eu tenho um amigo que eu estudo numa escola, meu amigo estuda em outra, o outro estuda em outra. Não pode. Tem que ser da mesma escola. Por quê? Porque o foco nosso é o caráter educacional. Tá. Voltando a dizer, né? Porque você tem outras competições que você se mistura e faz, mas nesse caso, o nosso trabalho é para fortalecer o papel da escola. Então, o estudante ele precisa da mesma escola. No ensino fundamental, por exemplo, eles podem misturar o 8º e o 9º ano, mas ele tem que ser da mesma escola. Na faculdade, no ensino superior, eles podem ser de variados cursos, né? Mas tem que ser da mesma instituição de ensino. E o orientador, ele pode ser de fora. Inscrições até? Até dia 30 de junho. 30 de junho. Feitas apenas de forma virtual. Virtual. Só virtual? Só virtual. Só virtual. Levanta toda a documentação dos participantes, instrutor, faz o vídeo. Exato. Direitinho. Eles vão fazer um cadastro, basicamente. Não, eles não têm que enviar nenhuma documentação específica para É como se fosse uma inscrição do Enem. Exato. E depois, respondendo as perguntas, vai colocar. Exato. Vai colocando os dados para a gente poder identificar e se comunicar com ele, porque como é um processo online, a gente tem que saber, né? Telefone e e-mail para poder se comunicar.
E é só isso, ele não precisa nem falar da ideia, ele não tem que escrever ideia, ele não tem que colocar nada. A ideia é só depois. Só depois, porque aí a gente... Facilita, inclusive, dá tempo. Exatamente. Você não teve a ideia ainda, calma, tem tempo de pensar. Perfeito. Porque a ideia é essa, se inscreveu automaticamente. A ideia é ter ideia. Exato, a gente vai trazer os conteúdos para ajudá-los a despertar para as possibilidades. E aí sim, aí ele vai enviar o vídeo, né, que aí a gente vai avaliar esse vídeo. Perfeito. Mais alguma coisa que queira considerar, professor? Não, é só fazer uma convocação aí mesmo para a turma, porque por favor. A gente entende que a Bahia é uma potência muito grande, desde a primeira edição do Liga Jovem a gente se destacou e eu estou com muita expectativa de que nessa edição a gente vai ter um projeto vencedor aqui no estado. Eu não me incomodo se for das 3 categorias, não. Mas pelo menos um projeto a gente está muito confiante, porque a gente sabe a potência que há dos nossos estudantes, que muitas vezes estão adormecidas, muitas vezes, né, os estudantes estão desacreditados, mas o nosso histórico das últimas 2 edições prova que não é bem assim. A gente tem muita gente boa, muita gente com vontade de fazer a diferença na sua vida e na vida do outro. Então fica essa convocação aí para todos os nossos estudantes aqui do nosso estado, para a gente bombar aí no desafio e ficar em primeiro lugar em tudo. E se por acaso você assistiu esse episódio depois do término das inscrições, em outra data, não se preocupe, ano que vem tem mais. Tem mais, já está garantido, inclusive a edição de 2026, mas não deixe para 2026. Aproveite agora, mas em 2026 a gente volta com tudo também, com o DLJ 4. José Soares, gestor estadual do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae, queria agradecer a gentileza em vir aqui no podcast NEM 8 falar sobre esse projeto belíssimo. Acho que é um projeto muito bacana. Me brilha os olhos, viu? É, muito bacana. Eu pude participar da entrega de algumas das premiações, pude conhecer as meninas do Pace Free, muito legal o projeto. Eu já tinha visto algo semelhante, inclusive, em Petrolina. Numa das avenidas principais da cidade, as pessoas com deficiência visual bastavam encostar, que tem um apito automático, não precisa você apertar nada, só encostar. Sim. E aí, independente de você ser deficiente auditivo, visual, enfim, vai apitar e aí quem é motorista consegue acompanhar e quem é cego, principalmente, aí ele consegue fazer aquela travessia. Então, as meninas estão trazendo outras ideias para facilitar e trazer mais conforto para essa comunidade, e eu espero que novas ideias surjam aí, desejo todo o sucesso do mundo para os participantes. Quero agradecer mais uma vez ao professor José Soares, agradecer a você que está com a gente aqui, agradecer especialmente aos alunos da TV Pelourinho, que estão aqui, a Ale e o Pedro, que vieram acompanhar, agradecer também ao Matheus, o diretor dos nossos podcasts. Se você tem uma ideia de podcast, gente, aqui, ó, vem aqui pro 585 Estúdio, viu? Manda uma mensagem aí pra gente, procura aí 585 Estúdio, se tiver uma ideia, traga pra cá que o Matheus é todo ouvidos, não é não, Matheus? Com certeza. Gente, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.